Graças a Deus. Tá na sala de Raquel ou não? Tô na sala de Raquel. Ah, legal. Então era teu celular mesmo, Era mano. meu celular que tá bugado. E aí, meu irmão? Tudo bom? Meu irmão, tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo ótimo. Ó, gente, tô muito feliz de estar aqui com o pastor Augusto, um cara que eu tenho muito carinho, muita admiração. Pastor Augusto foi, enquanto seminarista da Igreja Presbiteriana de Aldeia, que é a que eu faço parte. E um cara que tinha sempre muita contundência, coerência na sua postura e as suas pregações. Vou falar uma coisa, tá pro ouvido aí, viu? Não é rasgação de seda, não. Mas as pregações dele eram muito atuais, velho. Eram muito profundas e me tocavam muito. Eu amava ir, sinceramente, pra igreja. De qualquer forma, a gente tem que amar ir pra igreja, mas quando era o senhor que pregava, tinha um gostinho especial, um gostinho diferente. Nada que deteriorasse a reputação ou a pregação dos outros pastores, mas eu me identifico muito com o teu estilo. E Augusto, quando se formou no SPN, no Seminário Presbiteriano do Norte, aqui em Recife, ele encabeçou, né, Augusto, a plantação de uma igreja, na verdade, a revitalização de uma igreja que se tornou depois congregação, que é a Igreja Presbiteriana lá em Prazeres. Hoje, ele ainda garia aí o posto de ser capelão da Ecoprime International Christian School, uma escola cristã e bilíngue aqui em Aldeia. E eu tenho a alegria de poder dividir alguns bons momentos aí com o Augusto e poder aprender sempre com ele. Eu ainda estou iniciando, viu, Augusto? Eu ainda não comecei a sugar a sua sabedoria, não. Vou espremer ela aí, velho. Rapaz, esprema aí que a gente vai buscar sabedoria na palavra de Deus. Amém. Ó, Augusto, e o tema do nosso encontro de hoje, né, o tema da nossa live de hoje é um tema muito oportuno, eu creio, principalmente em momentos como coronavírus e quarentena, muita gente está em casa. Obviamente, é um momento para você aprender como construir dinheiro, construir riqueza, afinal, muitas pessoas estão desempregadas, mas também é um momento muito, muito oportuno para você, estando em casa, poder ter uma intimidade ainda maior com Deus, né? Então, o tema da nossa live de hoje é como amar a Bíblia e ter mais intimidade com Deus. Se existe um cristão que não tem essa luta de fazer a devocional diária, né, de buscar a palavra de Deus e se deliciar nela, o cristão que não tem essa luta que atire a primeira pedra, porque é uma luta constante contra a nossa carne, né, meu irmão? O que é que a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí? Com toda certeza. É uma luta que nós enfrentamos e que nós vamos enfrentar até o dia da nossa partida ou até o dia da volta de Cristo, né? Porque nós ainda estamos em um corpo caído, né, uma natureza pecaminosa, e a gente vive aquela luta, né, do novo homem e do velho homem, né, constantemente todos os dias. Nosso novo homem, ele ama o Senhor. Nosso velho homem, ele infelizmente ainda aí ama algumas práticas pecaminosas, né, e nós iremos sempre estar lutando com isso aí com toda certeza. Mas o consolo que nós temos, Gabriel, é que na palavra de Deus, a gente vai ver hoje que a gente tem instrução também para isso. Também para lidar sobre como amá-la, né, e também para lidar como nós devemos ter mais intimidade com o Senhor. E que nossa sabedoria seja construída exatamente nisso, né? Não na sabedoria de homens, mas na verdadeira sabedoria daquele que é o Deus sábio, né? E que nos dá sabedoria. Por isso a gente pode compartilhar aquilo que Deus ensina. E a gente está compartilhando aí os caminhos de vida, né? E é isso que eu quero ver com vocês hoje. Que massa, velho. Tô muito ansioso e eu quero... tô aqui como telespectador, assim como todo mundo que tá aí em casa. Eu tô aqui para aprender, eu tô louco para aprender e à medida que você for falando, se eu tiver alguma coisa mais ousada para acrescentar, eu acrescento. Mas vamos detonar Pode aí. acrescentar. Então vamos embora. Gente, separei alguns tópicos aqui para a gente estar falando hoje sobre como nós podemos amar mais a Bíblia e ter mais intimidade com Deus. E eu creio que uma das primeiras coisas que nós devemos pensar quando tratamos sobre esse tema é que nós precisamos entender que amor e obediência sempre andam juntos. Isso é uma coisa que a gente precisa cravar na nossa mente. Amor e obediência sempre andam juntos. Há pessoas que dizem que amam a Deus, mas que não obedecem a Deus. E pessoas que dizem isso, elas não estão de fato amando a Deus. Porque o Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 14, no versículo 15, ele vai dizer que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Então veja que coisa interessante. Quem é que de fato ama a Cristo? Quem é que de fato ama a Deus? Aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Então uma coisa está totalmente ligada à outra. E onde é que nós vamos então saber quais são os mandamentos do Senhor? Onde é que nós vamos
saber como nós podemos, então, andar diante da vontade de Deus e onde é que nós poderemos, então, conhecer mais a Cristo, se não na sua palavra, não é verdade? Nós sabemos que Deus ele tem 2 livros, né? Ele tem um livro da criação, porque a criação anuncia a glória de Deus, né? Quando nós olhamos para o sol, quando nós olhamos para a natureza, contemplamos as estrelas, nós podemos ver que existe um Deus grandioso, que a tudo fez. Mas esse livro, ele não nos fala sobre Cristo, ele não nos fala sobre os mandamentos do Senhor, ele não nos fala sobre o caminho que nós devemos andar. O outro livro que nos fala acerca disso é a palavra de Deus. Né? Essa palavra daí, a Bíblia, que está na sua mão, né? E que nos guia de fato no caminho que nós devemos andar. Então, quando o Senhor Jesus nos ensina que se nós amarmos a Ele, nós iremos guardar os seus mandamentos, nós precisamos então nos debruçar de fato na palavra de Deus, para que nós possamos conhecer quais são os mandamentos do Senhor, como o Senhor quer que nós vivamos, né? E colocarmos nossos pés de fato naquilo que o Senhor nos ensinou. Mas, Gabriel, tem uma coisa muito importante com isso, né? Porque muita gente tem dito assim: eu tenho andado fraco, eu passo a semana distante da Bíblia, às vezes eu passo um mês distante da palavra de Deus, né? Eu não tenho vontade de ler a palavra de Deus, eu não tenho vontade de orar. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente, começando a conversar com essas pessoas e tendo uma cosmovisão bíblica, um entendimento mais profundo da palavra do Senhor, basta a gente perguntar à pessoa como é, por exemplo, o domingo dela. Quando a gente para e pergunta a pessoa como é no domingo, essa pessoa geralmente vai dizer que no domingo ela fica em casa, ela não vai à igreja, ela não tem a prática de orar, ela passa o dia nos seus lazeres, ela às vezes gasta muito tempo no seu trabalho, que não é necessário muitas vezes ser feito no domingo, mas essa pessoa vai lá e faz porque ela pensa em mais e mais e mais dinheiro, né? E ela quebra o dia do Senhor. E eu queria pensar com as pessoas que estão ouvindo a gente hoje sobre isso. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que o 4º mandamento consiste em nós trabalharmos 6 dias e nós descansarmos 1. E nós vimos que Deus, além de abençoar o dia de descanso, Ele também santifica esse dia. Então, tudo que Deus santifica na palavra, Ele sempre separa para si. Ele sempre guarda isso para si. Então, o dia de sábado, o dia de descanso que nós agora na igreja neotestamentária guardamos como domingo, ele não é o nosso dia. Ele é o dia do Senhor. E aí, veja, muitas vezes quando nós quebramos esse dia, nós temos sérias consequências na nossa vida espiritual. E Deus derrama também da sua ira. A gente tem um conceito errado, às vezes, de ira e disciplina de Deus. Né? A gente acha que Deus só se ira e só disciplina o povo dele quando Deus dá uma chicotada, quando Deus vai lá e consome o cara. Mas um dos objetos da ira de Deus, de como Deus a aplica, é deixar um homem no seu pecado e colhendo o fruto do pecado. E se você tiver uma Bíblia comigo, eu queria que você abrisse comigo em Isaías, no capítulo 58. E você observasse esse texto que tem clara ligação sobre nós amarmos a Deus e sobre nós amarmos a sua palavra e como isso se reflete também na guarda do seu dia. Em Isaías, no capítulo 58, no versículo 13 e 14, o profeta vai dizer assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Então veja, se você chama o dia do Senhor de deleitoso, de prazeroso, não é aquela coisa que você tem como uma mera obrigação. Ah, chegou o domingo, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que descansar, eu tenho que adorar a Deus. Não, é aquilo que você faz com prazer, aquilo que você faz com deleite. Então, se você chamar o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Observa agora, Gabriel. Vê o que o texto vai dizer no versículo seguinte. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor disse. Então veja, se você guardar o dia do Senhor, se você no domingo parar o seu trabalho, a não ser que você trabalhe como policial, você trabalhe aí como médico, na parte de hospital, ou trabalhos que são necessários de fato, né? Que não podem ser parados, mas você para o seu trabalho no dia do Senhor e você dedica esse tempo de fato ao descanso, a buscar a Deus, a buscar comunhão com Deus, a ter prazer no Senhor. O Senhor vai dizer que nós iremos nos deleitar nele. O Senhor nos dá a promessa de que nós iremos ter prazer nele. Então veja a clara conexão que tem aqui, Gabriel.
de nós deixarmos de ter prazer em Deus e de nós quebrarmos o dia do Senhor. Se nós queremos de fato amar a palavra de Deus, nós precisamos guardar o quarto mandamento. Se nós queremos ter prazer no Senhor, nós precisamos guardar esse quarto mandamento. É por isso que os puritanos eles chamavam esse dia, Gabriel, de feira da alma. A semana começava no domingo, começa no domingo, o povo diante de Deus, na presença de Deus, se alimentando do Senhor, para agora passar toda uma semana na presença do Senhor. Esse é o primeiro ensino que a gente vê aqui, pensando nesse tema, sabe? Olhar e entender que o mandamento do Senhor e o amor está ligado, e olhar agora e ver como guardar um mandamento. Tem sérias implicações na nossa vida espiritual, na nossa vida de leitura da palavra, na nossa vida de comunhão com o Senhor. Você comentou um pouquinho sobre o momento que a gente teve ali na igreja, e vocês hoje ainda têm, graças a Deus, um bom pastor, né? O pastor Harris, vocês são muito abençoados também com a pregação da palavra. E você pode falar um pouquinho, hein, Gabriel? Como é bom, né? Ouvir a palavra de Deus no domingo, ser alimentado, ler ela várias vezes durante o culto, meditar nela durante a pregação. Isso nutre ou não nutre nossa alma para a semana? Com certeza. Não é? Isso dá uma força, isso dá um ânimo, a gente começa a semana de maneira diferente. Quando a gente deixa de ir na igreja no domingo, parece que faltou algo, né? Parece que a nossa semana ela começou... Esse negócio de quarentena tá me deixando com a coceira, meu filho. É muito ruim, doido. O povo de Deus tá separado, tá... Assim, a gente tá conectado de alguma forma, graças a Deus, pelas tecnologias, mas é muito ruim não poder dar um abraço, não poder... A gente é chamado para abraçar, para dar cheiro. Aqui em Recife a gente dá cheiro, né? Não é só beijo, não, é cheiro e beijo. Aí é muito difícil, pense. Então... Vai lá, por favor. O que eu acho interessante dessa perspectiva, Augusto, é que muitas e muitas vezes a gente experimenta a ira de Deus, pelo que eu estou entendendo aqui, exatamente no descontentamento em buscá-lo. Exatamente. E isso traz malefício para a nossa própria alma, né? Nossa alma que está em castigo, que está em infortúnio, digamos assim, e às vezes a gente não entende. E, velho, foi muito interessante isso, porque eu mesmo me sinto tentado muitas vezes a trabalhar, a fazer uma atividade ou outra no domingo. Lá em casa a gente tem um costume de não assistir, né, na época que estava rolando futebol, né, enfim, época de quarentena não tem futebol, mas quando rolava futebol, eu e os meus enteados, os dois mais velhos, a gente é louco por futebol, a gente gosta muito de assistir jogo de futebol e tudo. Mas a gente tinha um acordo de não assistir jogo de futebol no domingo, só depois do culto a gente pegar ali e ver os gols ou algo do tipo. Depois do culto da noite, né? Então, durante o dia a gente não se distraía com esse tipo de informação que não é relevante ou que se enquadraria aqui nessa perspectiva de Isaías, capítulo 54, versículo 13, como conversas vãs. Mas eu confesso que eu estava muito flexível em relação a olhar o Instagram, em olhar o WhatsApp, em responder um ou outro aluno. Eu tenho alguns alunos, eu acabei de sair de uma mentoria com eles, em grupo. Eu fiz uma mentoria com a aluna individualmente, fiz uma mentoria em grupo com os alunos, acabou de 4h56, que foi quando eu mandei uma mensagem lá no WhatsApp pra gente começar a nossa live. Então, assim, eu fico tentado a esse tipo de conversação vão, né? Não é que é ilícito em si mesmo, é porque seria ilícito naquele dia, um dia que a gente deveria guardar. E é muito interessante porque nesses últimos dias, Augusto, eu tenho experimentado um avivar da minha alma, sabe? Um coração mais despertado para a palavra de Deus. Mas isso veio através de uma live de um pastor improvável, né? Ele fez uma live, por isso que eu encorajo muito, não só você, como o Harrison. Chamei Harrison para fazer uma das nossas lives aqui comigo. Ele disse, Gabriel, eu ainda não me sinto tão à vontade, não sei nem se eu posso expor ele aqui, mas eu não me sinto tão à vontade ainda em fazer live. Mas enfim, um pastor um pouco improvável, não presbiteriano, e ele trouxe ali uma palavra dizendo assim, velho, eu amo a Bíblia. E eu falo isso sem soberba. E eu vou dizer uma coisa para você, tem um dia, por exemplo, na semana, em que eu ando com a Bíblia debaixo do braço o tempo inteiro, para onde eu vou, se é para o banheiro. Você pode pensar que isso é legalismo, você pode pensar que é o que for, mas eu utilizo isso como uma estratégia para que, enquanto eu leio a Bíblia, entenda, foi muito legal o que ele disse, enquanto eu leio a Bíblia, quando eu ando com a Bíblia física, né, e não apenas no celular, com a Bíblia física, eu ganho muito mais oportunidade de evangelizar, eu ganho muito mais oportunidade de abrir a Bíblia e ler, eu ganho muito mais oportunidade naquele dia ali que eu estou carregando a Bíblia debaixo do braço. É impressionante, as pessoas me perguntam, tu vai levar a Bíblia para onde? Para o restaurante?
Se eu tiver aqui para o restaurante, naquele acordo com ele mesmo, ele tem que levar a Bíblia. E aí é uma oportunidade dele evangelizar, interessante, porque as pessoas vão questionar. Que danada é isso? Está com a Bíblia aqui. Pode soar como exagerado, pode soar como legalista, no sentido de não ter valor algum contra a sensualidade, não ter valor algum contra o pecado em si. Mas é muito interessante porque, ultimamente, eu tenho experimentado. Eu voltei a manusear minha Bíblia física, eu estava mexendo só na Bíblia do Kindle, nada contra. Na Bíblia do celular, nada contra, uma ferramenta fantástica. Mas eu estava só mexendo na Bíblia do celular. E parece que quando eu voltei para a Bíblia física, não sei se você pode explicar um pouco mais sobre isso, parece que eu fiquei mais fascinado pelas Escrituras, sabe? A ponto de eu ler mais capítulos, a ponto de eu poder me debruçar mais tempo dentro do Senhor. E eu tenho experimentado algo incrível. Uhum. Eu creio que é porque a gente tem esse hábito desde criança, né, de manusear o livro. E a gente não ama o livro apenas pelas letras que nele se contém, né? Você que gosta de livro aí, com certeza como eu, quando a gente chega numa livraria, o cheiro de livro é bom. É bom, velho. O pegar o livro é bom, a sensação de passar as páginas é bom, poder riscar é diferente do marcar no Kindle, né? Eu leio bastante do Kindle também, mas é muito diferente. Isso assim, isso mexe também com os outros sentidos, né? Pois é. Aí, isso mexe com os nossos sentidos, né? Isso é muito bom. Eu encorajo muito a gente sempre levar a Bíblia física, por exemplo, para a igreja, né? Sempre que a gente pode, a gente tá com ela na mão, é muito bom. Né? E a gente parar para pensar que essa guarda do dia, Gabriel, ela não é uma guarda religiosa, né? Imposta por uma igreja, imposta por uma denominação. Não, mas é algo prazeroso, né? Deus nos deu um dia. É por isso que Jesus diz assim, o sábado foi feito por causa do homem, né? Porque o homem precisa de descanso. E o descanso verdadeiro a gente encontra no Senhor. Então, quando a gente começa a parar e a pensar nisso, a gente vê o como é importante. Né? Na nova aliança, a gente começa a semana já no descanso. A gente começa a semana já estando no Senhor, se alimentando da palavra dele, e isso nutre a gente aí para uma caminhada durante a semana. Mas eu creio que não para por aí. Se nós queremos pensar um pouco em como nós devemos amar a palavra de Deus, ter mais intimidade com o Senhor, eu creio que é preciso que nós entendamos a necessidade que nós temos de Deus e da sua palavra. Né? Se nós queremos amar essa palavra, a gente precisa entender a necessidade. Veja, só sabe a necessidade de um remédio com toda a sua plenitude quem está doente. Quantas pessoas hoje no hospital gostariam de fato de ter um remédio que curasse ela do coronavírus? Perfeito. E não tem. Né? As pessoas aí procuram, checam, fazem pesquisas, mas não acharam ainda um remédio 100% eficaz contra o coronavírus. Aquela pessoa que está ali naquele momento, que olha para a necessidade dela, ela sabe como ela precisaria de um remédio. Nós precisamos, então, entender a necessidade que nós temos da palavra de Deus. A necessidade que nós temos do próprio Deus. Né? Jesus em João, no capítulo 16, capítulo 15, versículo 5, ele vai dizer que sem ele nós nada podemos fazer. Ele vai dizer que nós somos como ali galhos, né, numa árvore, que sem ele a gente não pode dar fruto nenhum. Sem ele nós nada podemos fazer. Então perceba a necessidade que nós temos do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E aquilo que nós fizermos não vai ser bom sem ele. Né? Por isso que Jesus disse, sem mim você não pode fazer nada, nada de bom. E quando a gente olha para o Salmo 19, e eu queria que vocês que tivessem com Bíblia aí abrissem comigo, no versículo 7 a gente vê outra necessidade que há em nós da palavra de Deus. No texto, Salmo 19, 7. No texto, o salmista ele vai dizer assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então veja, depois da queda nós tivemos a imagem de Deus, né, que nós somos criados à imagem de Deus, essa imagem de Deus deturpada. Nossa alma agora foi deturpada pelo pecado, foi manchada pelo pecado. E o que é que restaura a nossa alma? A lei do Senhor. Percebe? É a lei do Senhor que restaura a alma. Todo homem que fala a parte de sabedoria de Deus, ele não pode trazer restauração para a alma de ninguém. Porque o que traz restauração para a alma da pessoa, de fato, é a palavra de Deus. E quem diz isso é o próprio Deus. Veja, o que é que restaura a alma? A lei do Senhor. O que é que transforma o homem? A lei do Senhor. Então, quando nós começarmos a entender que a nossa imagem foi deturpada, a imagem de Deus foi deturpada em nós, de que a nossa situação está em uma situação em que nós estamos anunciando muitas vezes algo que Deus não é, e deveríamos anunciar o que Deus é. Nós conseguimos entender o quão séria é a nossa situação. Não conseguimos fazer nada sem o Senhor.
precisamos ser restaurados pelo Senhor. E qual é o remédio que Deus dá para isso? Deus dá a sua palavra. Deus dá a sua lei. Deus nos dá a Bíblia. Então, se a gente amanhecer o dia e pensar que hoje nós temos algo a sermos transformados, mais parecidos com Cristo, nós iremos amanhecer o dia e desejarmos essa palavra. Percebe? Nós iremos amanhecer o dia e vamos recorrer a essa palavra. Porque é ela, de fato, que restaura a nossa alma. E nós precisamos entender essa realidade. Tem alguma estratégia específica que você recomenda, Augusto, para a gente manter essa necessidade bem diante dos nossos olhos logo ao acordar? Tem algo que a gente possa fazer de forma prática? Era uma coisa que eu ia falar um pouquinho mais na frente, mas então é bem oportuna para agora. Porque assim, o que é que a gente pode fazer de forma prática? Se a gente quiser amar a palavra de Deus, a gente precisa negar a si mesmo. Não é? E Jesus dizia, se você quiser me seguir, se você quiser vir após mim, você toma a sua cruz e você me segue. Então, entrar nesse prisma da palavra de Deus significa estar em um estado também de disciplina. Da gente se disciplinar. Né? Da gente coordenar bem o nosso tempo, da gente planejar bem o nosso tempo. Porque, veja, nós quando temos uma reunião importante no trabalho, a gente não se planeja para essa reunião? Sim. Sim. A gente faz tudo para que naquele momento esteja tudo certo para estar na reunião. Na verdade, porque nós sabemos que aquela reunião é importante. Aquela reunião vai trazer fruto financeiro, aquilo ali vai abençoar a nossa família, nós vamos poder abençoar outras pessoas com o nosso trabalho também. Então nós nos programamos, porque nós entendemos a necessidade que nós temos. Entende? Então, quando a gente para entender a necessidade que temos de ser restaurado pela palavra de Deus, nós devemos colocar ela então como prioridade na nossa vida. Uma das coisas que eu aconselho muitas pessoas é colocar o tempo devocional na sua agenda. Legal. E de preferência no começo da sua agenda. Porque se nós entendemos que nós não podemos fazer nada sem Cristo, então o melhor caminho que nós temos, Gabriel, é amanhecermos o dia na presença de Cristo. É antes da gente abrir o celular e olhar o WhatsApp, antes da gente abrir o celular e olhar o Facebook, antes da gente já fazer ligação e trabalhar, a gente poder parar, ler a palavra de Deus, orar ao Senhor, meditar na palavra de Deus, que a gente começa o dia de maneira diferente. Eu não sei se a galera que está aí assistindo, se ela é parecida comigo, sabe? Se eu estou aqui na média, mas todos os dias que eu acordo, pegando no celular para dar uma olhada no WhatsApp, Telegram, Instagram ou qualquer outra coisa que eu trabalho com meios digitais, geralmente a minha manhã não é tão produtiva quanto quando eu acordo e eu assim, fica aí celularzinho, pega minha Bíblia, vou orar, vou falar com Deus. Porque assim, eu tenho procurado aplicar, Augusto, e tem sido um desafio, obviamente, sempre vai ser um desafio, mas eu tenho procurado aplicar é quase um mantra na minha cabeça. Eu não vou dizer que é um mantra, porque, mais uma vez, pode cair como legalismo, eu não quero isso. Mas é mais ou menos assim. Antes de eu me alimentar fisicamente, tomar meu café da manhã, eu preciso me alimentar espiritualmente. E é óbvio que eu não quero encorajar ninguém a fazer isso de forma religiosa, né? Assim, ao ponto de, eita, eu não li a Bíblia ainda. Para eu comer, eu vou ter que ler pelo menos um versículo. Não, não é isso. É só um estímulo interessante para você pensar que, de repente, Deus, quando ele ia lá no Jardim do Éden, ele ia na viração do dia, né? Era logo de manhã. Não era no crepúsculo da tarde, como algumas pessoas pensam. Era de manhã cedo, mais uma vez, meio que apontando para a nossa necessidade de iniciarmos o dia na perspectiva de como é que eu faço para ser mais parecido com Cristo hoje? Maranata, ora vem. Eu acho que são duas perspectivas que um cristão tem que ter quando ele acorda. Como eu posso fazer para ser mais parecido com Cristo hoje? E isso perpassa pela palavra de Deus, pela oração. E também, minimamente, né, pela palavra de Deus, pela oração. E também, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, se Jesus voltar hoje, eu estou com óleo suficiente no meu candelabro, né? A minha candeia está com óleo suficiente. Esse óleo, né, eu acho que ele diz muito... Antigamente, quando não tinha luz elétrica, antes de Thomas Edison, era óleo de baleia, né? Era querosene, era enfim... Para iluminar as cidades ali, passava um cara com a tochazinha em cada poste para acender. Imagina que era um emprego público, eu imagino que era assim. E, velho, se a gente não mantém o óleo, e o óleo é o Espírito Santo, né, a palavra de Deus que nos alimenta, a gente vai ser como aquelas 10 virgens, né, aquelas 5 nécias. O Senhor vai voltar, o noivo vai voltar e a gente não está preparado. Uma coisa que a gente pode pensar também é pessoas como eu que usam óculos, né? Meus óculos, eles sempre dormem do meu lado. Então, vejo eles estão comigo, e quando eu for dormir, ele bota ele do meu lado, e a coisa que eu faço quando eu acordo é colocar os óculos para poder fazer minhas coisas. Né? Então, é a mesma coisa da palavra de Deus.
Sabe, assim como a gente precisa de um óculos para enxergar o mundo de uma maneira correta, a gente precisa entender que precisamos da palavra de Deus para enxergar o mundo de uma maneira correta e viver o nosso dia de uma maneira correta. Né? Isso aí requer, Gabriel, disciplina. Sabe, isso aí requer planejamento, porque muitas coisas vão surgir no nosso dia. Às vezes a gente amanheceu e já cedo da manhã tem uma ligação de alguém, imediatamente a gente já fica preocupado para resolver aquela ligação, mas se nós entendemos que acima daquela ligação, a não ser que seja um caso de vida ou morte, né, nós temos a necessidade da palavra do Senhor e disciplinarmos nosso coração para isso. A gente vai negar a si mesmo, a gente vai então colocar nossa mente, nosso corpo, né, todo submisso ao Senhor e vamos recorrer a Ele na sua palavra e oração, porque sabemos que precisamos dela e ela que nos leva a termos intimidade com o Senhor. Mas uma outra coisa, Gabriel, que eu penso que nós iremos amar a Escritura mais e, consequentemente, termos mais intimidade com Deus, é se nós entendemos que essa palavra é suficiente para a nossa vida. Muita gente hoje tem deixado essa palavra de lado porque entende que a Bíblia é um livro antigo, é um livro que não tem mais serventia para o homem pós-moderno, é um livro que deve ficar ali na biblioteca ou então debaixo da gaveta, debaixo da estante. Né? Mas isso é mentira, isso é falácia, isso é um engano. Né? Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 105, a gente vai ver o salmista dizendo que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para os caminhos dele. E quando a gente chega lá, e esse texto eu queria que você abrisse comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver outra instrução do apóstolo Paulo, muito interessante e muito precisa aos nossos corações. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo, escrevendo a um jovem pastor, alguém que aconselhava pessoas, alguém que cuidava de gente, ele vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Então, é por isso que a Bíblia nunca perde a sua valia, porque ela é inspirada por Deus, ela é a própria palavra de Deus. E aí veja o que ele vai dizer ainda: e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja, a Bíblia é útil para ensinar, a Bíblia é útil para repreender, a Bíblia é útil para corrigir, a Bíblia é útil para educar na justiça, a Bíblia pode fazer o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, tudo que eu quero saber como fazer na minha vida, eu tenho instrução na palavra de Deus. Você trabalha ajudando pessoas a trabalharem, né? A trabalharem com mais potencial, a trabalharem no seu melhor. E a palavra de Deus tem instrução para isso. E como você tem bebido dela, para ajudar outras pessoas também. Né? A Bíblia fala, por exemplo, do preguiçoso, para a gente não ser como preguiçoso, mas para a gente aprender com a formiga, que trabalha e trabalha muito. A Bíblia nos ensina que a gente deve trabalhar para a glória de Deus, porque que a gente coma, beba ou faça qualquer coisa, fazemos tudo para a glória de Deus. E quando fazemos para a glória de Deus, fazemos da melhor maneira possível. E é que a gente poderia falar sobre família, a gente poderia falar sobre amizade, a gente poderia falar sobre relação nossa com o Estado, tudo que a gente quisesse falar. A gente teria instrução na palavra de Deus, para saber a melhor maneira de fazer. Então, quando eu entendo que a Escritura é suficiente, eu começo a valorizá-la mais, percebe, Gabriel? Augusto, e para, de repente, trazer, né, mais alguns textos em relação à suficiência das Escrituras, Hebreus 4,12 vai dizer que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É tipo assim, aquilo que não se divide, a palavra de Deus é capaz de causar ali aquela distinção, aquele discernimento, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano, né? E aí, o que eu acho interessante é que Paulo, nessa continuidade aqui de Timóteo, ele fala sobre a urgência da pregação. Logo depois que ele fala sobre a Escritura ser inspirada, ele fala no capítulo 4, conjuro-te, diante de Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, ou seja, insista, quer oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, a palavra precisa ser vista e ouvida, né? É uma viva palavra e a gente tem essa responsabilidade. Eu acho que esse texto que você trouxe aqui de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele traz uma perspectiva para a gente de que o homem de Deus, ele foi instruído, ou ele tem essa responsabilidade de instruir os seus filhos, como diz lá em Deuteronômio 6, 4-9, né? Exatamente, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado nas praças, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar.
Então acho assim, esse homem perfeitamente habilitado aqui é um homem maduro, é um homem não jactancioso, não orgulhoso, não avarento, não egoísta, não arrogante, não blasfemador, não irreverente, não amante dos prazeres do mundo, mas ele se torna um amante de Deus, né? E parece ser uma coerência tão grande aqui de Paulo, é muito profundo. Parece que ele consegue... É muito interessante, porque assim... tem uma história de Dr. Martin Lloyd Jones que ele pregou durante não sei quantos anos no livro de Romanos, foi alguma coisa do tipo. Ele pregou durante, sei lá, 10 anos na igreja dele, que ele fazia parte, só no livro de Romanos. E eu acho tão interessante porque parece que Deus nos dá, de forma tão coesa aqui, mas ao mesmo tempo de forma tão profunda, um trecho tão pequeno, mas que representa tanto. Quando ele fala sobre a suficiência das Escrituras e logo depois ele diz prega, parece que ele está dizendo assim, me soa dessa forma, tá, Augusto? Eu não sei se eu não sou pastor, não sou reverendo, eu não, sou só um irmão que gosta de compartilhar a palavra. Parece que ele está dizendo assim, se você não for cheio da palavra, se você não considerar ela como suficiente, necessária, se você não se encher da palavra, você não vai conseguir transbordar a palavra, você não vai conseguir pregar a palavra. Uhum. E é o que a gente tem visto muita gente, infelizmente, fazer, né? Pessoas pregando coisas que não são a palavra de Deus, né? A gente precisa cravar nossa mente, nossa vida, nossas ações aí na palavra, né? É ela que traz restauração, ela que traz cura, ela que traz tudo aquilo que a gente precisa. Então, todo o nosso trabalho deve ser permeado pela palavra, toda a nossa cosmovisão deve ser bíblica, se assim a gente pode dizer, né? De maneira muito melhor. É possível ter intimidade com Deus a parte da palavra de Deus? É impossível. É impossível. Não dá. É como a gente falou no começo, né? Deus tem 2 livros. O livro da criação e o livro que está escrito, né? Então a gente, através da criação, conhece apenas o Deus Criador. Mas a gente não conhece os seus caminhos, seus desígnios, aquilo que Ele requer para a gente, como crer em Cristo, como Senhor e Salvador. É apenas a palavra de Deus que nos leva a esse outro conhecimento que, consequentemente, nos aproxima de Deus. É por isso que Jesus vai dizer, né, Gabriel? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Então, veja, no princípio era o verbo encarnado, né? Jesus é a própria palavra encarnada. É através da palavra dele, de Gênesis e Apocalipse, que nós podemos conhecer, então, a Cristo e podemos chegar até Deus e podemos ter intimidade com o Senhor. Com toda certeza, a gente só pode ter intimidade com Deus por meio da palavra de Deus. Perfeito. Tem uma outra questão aqui importante, Gabriel, que eu acho que nos ajuda muito esse tempo de crise, é entendermos que se nós queremos amar a Deus e a sua palavra, nós devemos também saber aproveitar as crises, né? Nós devemos saber aproveitar esses momentos difíceis que às vezes o próprio Deus nos coloca para tratar o nosso coração, para nos ensinar, né? Que Deus nos guia até por caminhos difíceis, aquele pastor que está com a gente no vale tranquilo e também no vale da sombra da morte, né? E quando a gente sai do vale da sombra da morte, a gente sabe muito mais que o nosso pastor nos protegeu, conhece muito mais como ele cuidou, né? A gente tem uma intimidade muito maior com o Senhor. E a gente encontra relatos disso também na própria Bíblia. A gente encontra instrução disso também na própria palavra de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, o salmista no Salmo 119, versículo 71, ele vai dizer que foi bom ter sido afligido, para que ele pudesse aprender os decretos do Senhor. Então veja, ele passou por um momento de aflição, mas nesse momento de aflição ele aprendeu mais sobre os decretos de Deus, sobre a palavra do Senhor. Percebe? Ele não é alguém que está resmungando pela aflição. Alguém que vira depois da aflição, quando passou, e vai dizer assim, aquela aflição foi terrível, né? E maldito seja Deus porque me conduziu para lá. Agora eu sei como Deus é mau, agora eu sei como a palavra dele não presta, não. Percebe? Eu passei da tribulação, passei da aflição, e ele vai dizer, foi bom ter sido afligido, porque eu pude aprender mais os teus decretos, mais da tua palavra, percebe? Então, olha um homem aí que sabe muito bem aproveitar o momento de crise, né? Que usa esse momento de crise para crescimento. E Deus faz isso conosco. A gente fala do homem porque é a responsabilidade dele humana. Mas a gente sabe que por trás dele, no caso dentro dele, está o Espírito, o moldando e o conduzindo a conhecer mais o Senhor. Uma outra pessoa muito conhecida que a gente sabe bem, né, de que passou por um momento complicado, e eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo agora em Jó, capítulo 42. Jó, ele traz um relato extremamente belo também. Um homem que perdeu seus filhos, um homem que ficou enfermo, um homem que perdeu todos os seus bens. E aqui, chegando já no final do seu livro, no capítulo 42, no versículo 5, Jó vai dizer o seguinte, após ter passado pela aflição, após ter ali já
está em um momento mais tranquilo, né? O Jó vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Percebe, Gabriel? Isso é intimidade com Deus. O que é que Deus quer dizer quando ele diz que Enoque andava com ele e logo já não mais existia? Ou quando ele passa um tempo, depois de Enoque vem Lameque, na verdade vem Metusalém, depois vem Lameque, depois vem Noé. E aí ele diz que Noé também andava com Deus. O que é isso? Então, isso talvez não, com toda certeza nos ajuda muito nesse tempo de hoje, né? Onde a gente tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas são cristãs de domingo, né? Pessoas que vão apenas na igreja, que prestam um ritual religioso, que fazem alguma coisa de obra de misericórdia e que por isso elas dizem que elas andam com Deus. Mas veja, o andar com Deus é todo o tempo. Esses homens andavam com Deus porque eles viviam a sua vida inteira com base naquilo que Paulo fala. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, eu faço tudo para a glória de quem? Para a glória de Deus. Eram homens que trabalhavam na dependência do Senhor, sob a orientação do Senhor. Eram homens que cuidavam da sua família na dependência do Senhor, sob a orientação do Senhor. Que se relacionavam com o próximo na dependência e na orientação de Deus. Percebe? É assim que Deus nos chama para vivermos. Uma vida andando com Ele. Uma vida não de religiosidade de um dia na semana, mas uma vida vivida na presença de Deus. E isso tem íntima ligação com a palavra de Deus também. Algum salmo te lembra isso? Consegue trazer algum salmo na memória que fala do dia meditando na palavra de Deus? Salmo 27, fala sobre... Salmo 27. O Salmo 1 também. Salmo 23, né? Não. Salmo 1. Sim, primeiro. O homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Percebe? Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Essa lei perpassa a mente dele todo dia. Seja de manhã, seja de tarde, seja à noite. Aonde ele estiver, o que ele estiver fazendo, se ele tiver que tomar alguma decisão, ele vai parar e vai pensar: o que é que a Bíblia me ensina sobre isso? Como é que eu deveria me comportar diante de Deus acerca desse tema? Como eu posso glorificar a Deus nesse momento? É um homem que vive entendendo que ele deve viver na presença de Deus, sabe? E viver na presença de Deus implica em estar andando sempre firmado na palavra de Deus. Então veja, esse momento de crise que nós estamos passando agora, Gabriel, é um momento também da gente poder crescer espiritualmente. É um momento também da gente poder se fortalecer, né? Da gente poder sair dessa crise dizendo assim: eu conheço hoje mais ao Senhor. Eu cresci mais em comunhão com o Senhor. Sabe, é o momento da gente poder estudar, da gente poder melhorar nossas habilidades para o trabalho, sim. É o momento da gente poder ter mais tempo com a nossa família também. É o momento da gente poder ter algum lazer também. Mas deve ser um momento também de crescimento no Senhor, para que a gente saia dessa pandemia dizendo: Senhor, hoje eu te conheço mais do que eu conhecia antes. Perfeito. Augusto, a gente está caminhando aqui para o final da nossa live. Eu não sei se você tinha preparado mais algum outro trecho para a gente meditar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre, e de forma prática também. Acho que a nossa live foi muito prática até então, mas para aquelas pessoas que estão querendo começar a ler a Bíblia, que nem sequer vão para a igreja, que não se sentem íntimas de Deus, que não conseguem ter, digamos assim, diante de si mesmas a dignidade de dizer: velho, eu não consigo nem orar, porque eu não sei orar, eu não aprendi a orar, eu não vim de uma família cristã. Gabriel, eu não sei como é a Bíblia, eu pego a Bíblia às vezes para ler, eu não entendo. Teria alguma orientação prática, por onde começar, como fazer para ler? Se essa pessoa pode ter auxílio de alguém para meditar nas Escrituras e entender um pouco mais claramente sobre esse tema, o tema que é abordado no livro que ele vai começar a ler. Tu conseguiria trazer algumas instruções? Com certeza. Algumas pessoas começam a ler a palavra de Deus por Gênesis, porque é o primeiro livro da Bíblia, né? Mas a gente sabe que após Cristo, a gente tem uma revelação maior, né? A revelação ela é como um feixe de luz. Ele começa pequeno, feixe de luz de lanterna. Você liga a lanterna, ele começa pequenininho e ele vai aumentando, né? Ele fica muito maior. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem uma clareza maior, por exemplo, acerca de quem é Cristo. Em Gênesis, Jesus estava representado como um cordeiro, né?
Mas já lá em João a gente vai ver que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, já que a gente tem o Novo Testamento, o conselho que a gente dá é começar pelo Novo Testamento, mais especificamente pelo Evangelho de João, que é um evangelho muito fácil, é um evangelho que fala bastante acerca do Senhor Jesus, que nos mostra acerca da encarnação de Cristo, né? Da divindade de Cristo, de que Cristo de fato é Deus, é homem, de que ele ressuscitou também. Então a gente aconselha geralmente a pessoa a começar pelo Evangelho de João, mas tem mais coisas, diz aí. E aí vai uma dica importante aí para quem está ao vivo, né? Se você não, fazendo um jabá rápido aqui, Augusto, mas se você não está inscrito ainda no canal do YouTube Gabriel CBO, corre lá, se inscreve. Tem uma playlist chamada Área 1. Eu digo que é a área mais importante da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E nessa playlist você vai encontrar vídeos, né, meus, explicando do primeiro capítulo de João, aproveitando que você deu essa instrução, do primeiro capítulo de João até o capítulo 20. Amanhã, se Deus quiser, eu vou gravar o vídeo do capítulo 21. Então, assim, eu tenho exposto a Bíblia aqui no meu Instagram, depois eu pego essa live, por isso que eu gravo assim. Eu pego a live aqui no meu Instagram e posto lá no meu canal do YouTube. Então tá disponível para você assistir, reassistir. Então se você for começar a Bíblia pelo Evangelho de João, dá uma olhadinha lá, tá? No Área 1, no canal Gabriel CBO, para você, de repente, ler e depois você ouvir o meu vídeo, coloca em velocidade mais aumentada, só para você entender um pouco melhor sobre o que você leu. Volta aí, Augusto. Essa era o outro ponto que eu ia falar. Né, você procurar ajuda. Você lê a palavra de Deus em sua casa, você não precisa ler 10, 15, 20 capítulos por dia. Se você quiser fazer isso, se tiver tempo para isso e seu coração estiver desejando isso, faça. Né? Mas você começar a ler partes, por exemplo, 5, 10, 15 versículos, um capítulo, né? Você começar a meditar naquilo dali. A ajuda da caneta é muito boa, né, Gabriel? Você poder ir grifando aquilo dali. Você tem, de repente, um caderno de notas do seu lado, onde você pode dizer assim, não entendi isso, não entendi aquilo, você anotar, e aí você procurar outras pessoas também. Você procurar aí, como, por exemplo, o canal do Gabriel, né, que já está lá exposto, o João. Você procurar alguém que você vê como, de fato, um cristão, alguém que vive e que prega a palavra de Deus, né, e alguém que possa te ajudar, que possa te ensinar a Bíblia. Você procurar uma igreja séria, uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja que tem um pastor comprometido de fato, não em dizer aquilo que ele acha ou aquilo que ele pensa, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Isso tudo vai te ajudar a entender mais e mais a palavra de Deus. Você tem hoje muitos recursos, como por exemplo, comentários bíblicos. Você consegue, com alguns cliques, comprar um comentário bíblico no Kindle. Né? Você pode comprar Matthew Henry, você pode comprar o João Calvino, você pode comprar Augusto Nicodemos, exatamente. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Hendrix, Matthew Henry. Tem muito material bom que você consegue comprar a um preço muito bacana, a um preço muito jóia, e que vai ser ali o comentarista bíblico. Ele para comentar versículo por versículo. Ele para ensinar os versículos, e isso daí se torna bem lúdico. É como se você tivesse um pregador na sua mão. Né? Ele está pregando ali a palavra na sua mão, e isso vai ser muito bom para você. Então, separa um tempo no seu dia para você estar estudando. Começa por João, depois de João você vai seguindo até se terminar todo o Novo Testamento. Aí você retorna lá para Gênesis, lê o restante, lê os outros evangelhos também. Com certeza Deus vai falar com você. Deus vai nutrir seu coração e vai levar a amar a palavra de Deus. Que bênção, pastor Augusto. Gente, eu acho que vocês estão aproveitando muito, eu aprendi bastante. Fazendo uma recapitulação básica aqui do que a gente viu, né? Nós vimos, pessoal, que se você tiver esquecido de alguma coisa, pastor Augusto, por favor, me informe. Mas nós vimos aqui na live que é impossível você amar a Deus ou amar a Bíblia se você negligencia o dia de descanso, o Shabá, né? Que não necessariamente é mais o sábado, e sim nós guardamos esse dia no domingo, que foi o dia da ressurreição de Cristo, que foi o dia verdadeiramente onde aconteceu ali o descanso para as nossas almas. A nossa esperança de vida eterna vem da ressurreição de Cristo e aconteceu no domingo. Então, é impossível você ter deleite em Deus, se você não guardar o domingo. E a gente viu o texto lá de Isaías, se eu não me engano, 59, não foi isso? 58, versículo 13, se eu não estou enganado. Isso, 14. Então, depois a gente viu que é importante para amar a Bíblia, é importante nós entendermos a necessidade da Bíblia. Assim como nós entendemos a necessidade de uma reunião no trabalho que vai trazer prosperidade financeira, que vai trazer um novo acordo financeiro para nossas vidas, ou uma entrevista de emprego que vai abrir uma porta diferente de trabalho para a minha família. Da mesma forma que eu me planejo para não me atrasar a essas entrevistas ou a essas reuniões, eu preciso então ter disciplina, não é isso?
para entender a necessidade de buscar a Deus, principalmente logo de manhã. Depois nós passamos a entender um terceiro pilar, importantíssimo para amar a Bíblia, que é entendermos a suficiência das Escrituras. Então, de fato, as Escrituras são suficientes para a nossa alimentação como um todo, para que nós possamos ser guiados a uma vida que glorifica a Deus e que colhe alegria e felicidade. Nós entendemos também que o amor a Deus é o princípio de toda felicidade, porque esse amor vem em decorrência da obediência. É impossível você dizer que ama a Deus se você não busca obedecer os seus mandamentos. E é impossível você procurar obedecer os seus mandamentos se você não conhece os seus mandamentos através da palavra. Então, é muito importante que você medite na Bíblia. E por último, nós vimos aqui a importância de você andar com Deus em comunhão. E para aqueles que estão iniciando os passos ali da fé, estão tomando literalmente um leite espiritual, que são aqueles mais tenros na fé, mais bebês na fé, literalmente, acabaram de se converter ou que estão conhecendo a Jesus agora ou gostariam de conhecer mais agora, seria importante você começar a partir do Evangelho de João, um evangelho que foca bastante na deidade de Cristo, no caráter divino de Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, aquele que morreu por nós na cruz de forma substitutiva a ponto de nos salvar. Então, Pastor Augusto, resumir bem, é isso? É isso aí. E a suficiência da Escritura, né? Sabemos que ela é suficiente para a nossa vida, tem orientação para todas as áreas e pode tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso daí, é isso daí. Perfeito. Queria agradecer oficialmente aí o Pastor Augusto, agradecer o seu tempo investido aqui conosco. Se Deus permitir, a equipe já vai pegar agora, depois que a gente terminar essa live, vai baixar a live no computador para editar e colocar lá no YouTube. Se Deus quiser, até amanhã de tarde a gente já tem esse vídeo lá no canal do YouTube, Gabriel CBO. Eu vou compartilhar o link com o Pastor Augusto para ele poder compartilhar com outras pessoas também. E você não deixe de seguir aí, Pastor Augusto, o Instagram dele é @Augusto Guimarães IPB, não é isso? Isso. Não deixe de seguir, eu vou mesmo me certificar de sempre puxar a orelha dele para ele postar conteúdos muito relevantes no Instagram dele, tá? Para a gente poder beber um pouco mais dessa fonte quase que inesgotável de sabedoria e piedade. Velho, é sério, velho, é sério. Sem rasgação de seda aqui, sendo de boa mesmo, tu é uma inspiração para mim, tá? Me coloca sempre na pilha para eu buscar mais o Senhor, mais a presença, e sendo pelo teu exemplo aí, guiado, claro que principalmente pelo exemplo de Cristo, mas pelo exemplo de um bom amigo cristão que busca a presença do Senhor, eu me sinto mais encorajado ainda a continuar batalhando, né? Essa batalha diária de buscar a presença do Senhor. Beleza? Amém. Gabriel, obrigado. Vamos orar? O senhor pode orar para a gente terminar a live? Ora sim, vamos falar com o Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome pela tecnologia, Senhor. Louvado seja o teu nome porque o Senhor tem levantado homens para poderem alimentar o teu povo, cuidar do teu povo, e obrigado também pela vida do Gabriel, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor leve a cada um daqueles também que estão nos ouvindo hoje aqui, nos vendo, e nos verão também, Pai, no YouTube, a amarem mais a Tua Palavra, a entenderem como ela é bela, a guardarem o Teu precioso santo dia, a terem prazer e intimidade com o Senhor por conta disso, Pai. No nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Algum recado final? Nada disso, só te agradecer mesmo pela oportunidade, viu? Bênção estar aí com você, você também é bênção aí na minha vida, eu louvo a Deus pela sua vida, e segue firme, irmão, segue firme. Tamo junto. Tamo junto. Espero que seja a primeira de muitos. Valeu, rapaziada. Cheiro no coração de vocês. Tamo junto, Pastor Augusto. Valeu. Vou encerrar por aqui.